A paz do Senhor Jesus a você que está entrando neste canal de devocional. Se você gostar, convido a inscrever-se no canal Pão Diário. Convido também a curtir e a compartilhar os conteúdos com seus amigos, conhecidos e grupos de WhatsApp e Facebook para que mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa estar recebendo conteúdos atualizados tão logo sejam postados. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fique com este vídeo agora. Amém? Sermão do Monte, capítulo 22, parte 1. A grande pecaminosidade do pecado. Temos chegado aos versículos 27 a 30, a segunda ilustração do nosso Senhor acerca do seu ensino em torno da lei. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. E porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Os fariseus e os escribas haviam reduzido o mandamento que proíbe o adultério ao próprio ato físico do adultério. E uma vez mais imaginavam que enquanto não se tornassem culpados do próprio ato, o mandamento não poderia acusá-los de coisa alguma. E eles seriam perfeitamente inocentes no que dizia respeito a esse preceito. Tudo se repetia. Novamente, eles haviam ressaltado a letra da lei, reduzindo-a a esse aspecto, e assim a anularam. Em particular, eles se esqueceram do espírito inteiro da lei. Conforme já vimos, isso é algo fundamentalmente vital para a verdadeira compreensão do Evangelho neotestamentário. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, como está em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Há uma maneira bem simples de considerarmos a questão. A verdadeira dificuldade que embaraçava os fariseus e os escribas era que eles nunca haviam lido atentamente os 10 mandamentos. Se os tivessem estudado e considerado apropriadamente, então teriam percebido que ninguém pode considerá-los isoladamente, um por um. Por exemplo, o 10º mandamento determina que não se deve cobiçar a mulher do próximo, e isso, como é óbvio, deveria ser tomado em conjunto com o presente mandamento, o qual proíbe o adultério. O apóstolo Paulo, naquela sua extraordinária afirmação de Romanos 7, confessa que ele mesmo já fora culpado desse erro. Declarou o apóstolo que foi ao perceber que a lei diz, não cobiçarás, que ele começou a entender melhor a natureza do pecado de concupiscência. Antes disso, ele vinha concebendo a lei somente em termos de atos praticados. Todavia, a lei de Deus não estaca diante da mera ação, porquanto determina, não cobiçarás. A lei sempre salientará a importância do papel do coração nessas questões. Mas aquela gente, com as suas noções mecânicas sobre a adoração a Deus, com o seu conceito puramente mecânico sobre a obediência, havia esquecido totalmente esse fator. Assim sendo, nosso Senhor ansiava por ressaltar essa importantíssima verdade, procurando impressionar os seus seguidores a respeito dela. Aqueles que imaginam poder adorar a Deus e adquirir a salvação em termos de suas próprias ações, sempre se fazem culpados desse erro. Eis a razão pela qual realmente entendem o caminho cristão da salvação. Nunca percebem que, em última análise, essa é uma questão do coração. Pelo contrário, pensam que enquanto não chegarem a praticar determinadas coisas, e enquanto tentarem pôr em execução certas obras,
continuarão aceitáveis aos olhos de Deus. No que concerne a essa ideia, Nosso Senhor, conforme já averiguamos, sempre retruca: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus, como está em Lucas capítulo 16, verso 15. Com essas palavras, Nosso Senhor desejava salientar aquele princípio básico uma vez mais. Os fariseus e os escribas como que diziam: enquanto um homem não cometer adultério, estará observando esse mandamento. Não obstante, Jesus esclarecia: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Novamente, encontramos nessa passagem bíblica o ensino do Senhor Jesus no que toca à natureza do pecado. O propósito inteiro da lei, conforme Paulo nos relembra, era o de mostrar a extrema pecaminosidade do pecado. Entretanto, compreendendo-a erroneamente dessa maneira, os fariseus a tinham virtualmente anulado. Quiçá, em nenhum outro trecho bíblico encontraremos tão terrível desmascaramento do pecado, conforme este realmente se manifesta, como nas palavras do Senhor Jesus neste ponto particular. Como é natural, sei que a doutrina do pecado não goza de grande popularidade em nossos dias. As pessoas repelem toda a ideia, procurando para ela outras explicações de natureza psicológica, em termos de desenvolvimento e de temperamento individuais. Dizem que o homem evoluiu a partir do animal e que está se desfazendo muito lentamente daquelas relíquias e remanescentes do seu passado animal, de sua natureza animalesca. Mas a doutrina inteira do pecado é, por tais indivíduos, inteiramente negada e evitada. Como é patente, se essa é a nossa perspectiva e posição, então as Escrituras devem ser inteiramente destituídas de sentido para nós. Porquanto, tudo quanto há no Novo Testamento, tal como se dá também com o Antigo Testamento, aponta para essa verdade como questão de vital importância. Eis porque precisamos considerar a questão, pois, no presente, nada existe de mais urgente e necessário do que aprendermos claramente a doutrina bíblica do pecado. Assevero que a maioria das nossas falhas e dificuldades, tanto no seio da igreja como no mundo lá fora, deve-se ao fato que não temos compreendido devidamente essa doutrina. Todos temos sofrido a influência daquele idealismo que vem controlando o pensamento humano durante os últimos 100 anos. Essa ideia de que o homem estaria evoluindo na direção da perfeição e que a educação e a cultura haveriam de realizar tal façanha. Por conseguinte, nunca levamos a sério esse ensino tremendamente importante que pode ser achado na Bíblia de capa a capa, e a maioria das nossas dificuldades origina-se nessa fonte. Deixe-me ilustrar o que quero dizer. Sugiro que, a menos que tenhamos ideias bem claras acerca da doutrina do pecado, jamais entenderemos verdadeiramente o caminho da salvação postulado pelo Novo Testamento. Tomemos para exemplificar a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Consideremos toda a falta de compreensão que há a esse respeito. A grande pergunta que cada indivíduo precisa enfrentar é a seguinte: por que Jesus morreu na cruz? Porque ele volveu o rosto decididamente na direção de Jerusalém, recusando-se a permitir que os seus seguidores o defendessem? Porque ele declarou que, se o quisesse, poderia recorrer ao auxílio de 12 legiões de anjos para o protegerem, mas que, se assim fizesse, não poderia cumprir toda a justiça? Qual é o significado da morte de Cristo na cruz? Ora,
Reitero que se não compreendemos a doutrina do pecado, nunca obteremos as respostas verdadeiras para tal indagação. Só existe uma maneira de entendermos a morte de Cristo na cruz, a saber, não havia outro realmente adequado para pagar por nós o preço do pecado. Somente Ele podia a porta do céu abrir e assim nossa entrada ali permitir. O problema do pecado é que explica essa situação. Efetivamente, a encarnação do Filho de Deus não teria sido necessária, não fora o problema do pecado.